Guerras, epidemias, fome. Até pouco tempo atrás, a humanidade convivia diariamente com a falta, convivia lado a lado com a escassez. Da escassez, passamos ao excesso. Do menos, passamos ao mais. Da fome, passamos à fartura. Nos Estados Unidos, 130 milhões de pessoas são obesas. No Brasil, 40% da população adulta está acima do peso. Nunca antes as pessoas contaram tantas calorias, subiram tanto na balança, fizeram tanto regime. Construir o simples, emagrecer. Este é o tema do Café Filosófico de hoje. O psicoterapeuta Flávio Gicovati discute as questões. A obesidade é um problema biológico ou social? As dietas realmente emagrecem? Como lidar com a cultura do excesso? A palestra de hoje faz parte da série Cultura do Excesso, Sobrecarga e Alternativas de Vida, que tem a curadoria de Renato Janine Ribeiro. O tema da obesidade é um tema antigo para mim, até porque eu fui uma criança e adolescente gordo e conheço essa história do começo ao fim, né? Eu sou um daqueles poucos casos de pessoa que conseguiu realmente deixar de ser gordo, que é o nome do livro que eu publiquei em 1986 e que é um texto que ainda, apesar de que está também em processo de ser atualizado, mas tem validade absoluta até hoje e tem a ver basicamente com as coisas que eu vou falar e cujos conceitos, infelizmente, só vêm se confirmando. Naquele ano de 86, eu escrevi esse livro depois de uma estada em Nova York, onde foi ficando cada vez mais claro para mim, eu já estava magro nesta época. Eu acho que eu emagreci mais ou menos em 73, 74. Aos 30 anos de idade, eu engordei aos 7 e emagreci aos 30. E de lá para cá não engordei mais, né? E isso é uma raridade, e era também já na época uma raridade, não voltar a engordar. E continua sendo uma raridade, não é? Naquela época, no ano de 86, ou pouco antes, eu estava em Nova York, e me surpreendeu muito que todas as pessoas magras, os americanos têm o hábito de comer, às vezes na hora do almoço, quando tem um solzinho, naquelas calçadas ou nos degraus, por exemplo, de frente das igrejas, ou em lugares públicos. Então todos os magros comiam hambúrguer com Coca-Cola normal, cheeseburger, batatinha. Todos os gordos comiam salada sem tempero nenhum, com Coca-Cola Light. Qualquer marciano que visse aquilo teria que concluir que salada com Coca Light engorda muito. E que hambúrguer é ótimo para perder peso, não para ser magro. Bom, eu não sei se é exatamente esta a verdade, mas o fato é que cada vez foi ficando mais claro para mim que as dietas para emagrecer são definitivamente uma coisa que engorda, né? Dieta para emagrecer engorda, e isto os americanos são a prova cabal, porque não há nenhum povo que faça mais dieta, nenhum povo que conte mais calorias, que tenha nos rótulos de todos os seus alimentos há acho que 15 ou 20 anos todos os componentes calóricos, né? Sabem quantas calorias tem em tudo, e o dado mais recente a respeito deles fala em 2/3 da população com sobrepeso, ou mais de 40% com obesos propriamente dito, ou seja, mais do que 10 ou, conforme o critério, 15% a mais do peso corpóreo, do que o peso máximo ideal, né? Todo mundo sabe calcular, aliás, todo mundo, especialmente os gordos, sabem calcular tudo, né? São grandes entendidos em todas as matemáticas, o que definitivamente não deve funcionar. Tudo aquilo que vem se fazendo na nossa cultura a respeito da questão da obesidade deve estar errado. Tudo deve estar errado, porque
cada ano o número de obesos aumenta. Então, se nós estivéssemos no caminho certo, perseguindo provavelmente resultados construtivos, nós teríamos que ter decréscimo, né? E não acréscimo no número de obesos, né? Os dados mais recentes dos Estados Unidos são complicados até em termos de longevidade, porque a obesidade não é muito favorável à longevidade. Então, pela primeira vez em muitos anos, a vida média dos americanos começou a cair este ano, né? Um pequeno resumo de um trabalho publicado numa revista da Nova Inglaterra, que é um jornal médico dos mais conceituados do mundo. Então, nós temos que concluir, em primeiro lugar, que a obesidade é provavelmente fortemente influenciada por questões de ordem social e psicológica, mais do que biológica. Porque, apesar de que os meus colegas endocrinologistas hoje gostam muito de falar em doença, a obesidade como doença no sentido médico, é uma doença que, curiosamente, decuplicou em menos de 40 anos, cuja frequência decuplicou em menos de 40 anos. Então, toda vez que há uma mudança assim rápida na frequência de algum tipo de doença, nós temos que falar numa doença com forte componente social, não é? Não há como pensar de outra maneira. Aconteceu o mesmo com depressão, não é? E a depressão também tem que ser vista como uma doença fortemente influenciada por aspecto social. Não adianta ficarmos insistindo em falar na depressão como uma doença relacionada exclusivamente com a química cerebral. A química cerebral e a genética não mudaram nesses últimos 20 ou 25 anos. Talvez tenha havido algumas mudanças no critério de diagnóstico, mas não houve mudança efetiva na química nem na genética. A genética se modifica ao longo de milhões de anos. Tá certo que é verdade que o organismo humano foi feito e montado para a situação de escassez, não é? Porque era essa a condição objetiva dos nossos ancestrais nos tempos iniciais da Terra. Mas, hoje em dia, a fartura alimentar é máxima, né? Hoje em dia existem interesses econômicos enormes gravitando em torno da questão do alimento. Existem fast foods em todas as esquinas, supermercados com oferta magnífica de todos os tipos de produtos, né? E, portanto, teoricamente, não existe mais nenhum tipo de escassez à disposição dos humanos, a não ser em alguns espaços que os gordos costumam frequentar, né? Os gordos são os únicos que vivem o universo da escassez, né? Porque eles são privados, por força das dietas ou dos espaços que frequentam, de alimento. Mas o resto da humanidade tem acesso de sobra a alimento com uma facilidade nunca antes possível. Até há poucas décadas atrás, não é? Os jovens às vezes têm dificuldade de ver isso, de imaginar isso, mas eu ainda vi o surgimento das geladeiras elétricas, não é? Eu ainda vi geladeira a gelo, não é? É verdade que eu sou um dinossauro já e pouca gente aqui deve ter essa mesma lembrança, mas havia dificuldade em refrigerar produtos. As manteigas eram rançosas ou não rançosas, as manteigas estragavam. As pessoas tinham frutas em certas épocas do ano, não tinham em outras, né? Hoje temos o tempo todo praticamente tudo, né? O que cria uma fartura que pessoas que têm hoje 60, 70, 80 anos de idade não viram na sua infância. Imagine então as pessoas que viveram na Europa até o fim do século XIX, em períodos sem luz elétrica, com guerras, né? Muita gente ainda viu, como eu vi, gente da minha família que passou fome durante a Primeira Guerra Mundial na Europa. Isto tudo criava, em relação à comida, uma ideia de algo muito privilegiado, que sempre deu, inclusive, base para que toda a comemoração festiva sempre fosse feita ao redor de mesas e cheia de comida, né? E a fartura sempre vista como uma coisa
muito bem-vinda, né? Só que o avanço tecnológico modificou completamente o nosso habitat. O homem é um animal complicado, porque ele não para quieto com a cabeça, né? E a sua inquietação vai gerando ideias que vão gerando novos conhecimentos, que vão gerando novas técnicas, que vão gerando novos produtos, que vão gerando avanços tecnológicos, e ao longo dessas últimas décadas nós modificamos completamente o planeta no qual nós vivemos. Dizem que entre 1900 e 2000 o planeta se modificou mais do que da Idade da Pedra até 1900. Mudou tudo. Hoje ninguém mais levanta. Quando eu era criança não existia televisão. Hoje as pessoas não se levantam sequer mais para trocar o canal da televisão, né? As pessoas não abaixam ou levantam um vidro do automóvel. As direções dos automóveis quase todas são hidráulicas, né? Não se faz força para quase nada. O gasto físico é muito pequeno. As pessoas vivem uma vida extremamente e naturalmente mais sedentária em função dos avanços tecnológicos. A vida sedentária coincide exatamente com o momento da fartura de alimentos, né? Então ninguém se mexe e tem tudo para comer o tempo todo. Isso não poderia deixar de redundar em obesidade, não é? Quer dizer, isso é uma característica de inadequação do homem moderno à sociedade que ele mesmo produziu. O homem vai mudando o mundo e ele depois tem que se adequar ao mundo que ele mudou. Só que às vezes ele demora para se adequar, não é? Essa mudança rápida de costumes e de hábitos e de normas em todas as áreas provavelmente também rompeu com muitas das nossas crenças e ideias tradicionais. E isto deixou feito numa velocidade tal que também não criou condições para que se pudesse substituir as velhas crenças, velhos padrões de ordem moral, estrutura familiar, conjugal, etc., substituir por outras, mais talvez atualizadas ou mais adequadas. Então ficou um enorme vazio de ideias, um enorme vazio de crenças, as pessoas estão perdidas. Esse período contemporâneo, que as pessoas costumam chamar de pós-modernidade, um período sem normas, sem regras, sem regulamento, as pessoas perdidas, desamparadas, sem referencial, deprimidas. Então vem mudando muito o mundo, e nessa mudança vem crescendo loucamente o número de pessoas obesas e o número de pessoas que perderam completamente o controle da sua relação com a comida, pessoas que gastam as noites vendo televisão, sentadas ou deitadas, com pacotes de bolachas, pacotes de salgadinhos, né? Cerveja, salgadinho e televisão fazem uma mistura ótima. Os meninos também cada vez mais assistem televisão. Para eles não é cerveja, é refrigerante, o salgadinho é bolachinha, mas é a mesma coisa. As pessoas sedentárias, ocupadas e entretidas com atividades que não gastam caloria e com disponibilidade alimentar máxima, né? Redundou no que redundou e continua redundando. Se quiserem agregar uma pitada a mais de natureza cultural a isso, é a cultura contemporânea de valorizar e louvar dramaticamente a magreza e a perfeição física. No próximo bloco, Flávio Gicovati fala sobre os ideais de magreza e perfeição física e sobre a cultura das dietas. Daqui a pouco, no Café Filosófico. Hoje
Hoje vivemos o culto à magreza, a cultura da academia de ginástica. Buscamos a perfeição física. Mas quem é perfeito? Flávio de Covatti dá continuidade ao tema Construir o Simples, emagrecer. É curioso, porque a magreza entrou na moda justo quando estava mais fácil ficar gordo, né? E parece que as pessoas gostam muito daquilo que é o mais difícil mesmo, né? Ou pelo menos virou chique ser magro quando o mais difícil que existe hoje é ser magro, né? E até pouco tempo antes, no início do século XX, uma certa barriguinha da prosperidade era um sinal de boa posição social. Hoje a magreza é buscada principalmente pelas pessoas de classe social mais alta. Como será que um dos maiores pintores da história, o renascentista Tiziano, pintaria Gisele Bündchen? Sua pintura Vênus de Urbino, de 1538, talvez nos dê uma dica. Gisele ganharia uma barriguinha. Já se o pintor flamengo Rubens, no século XVII, a tivesse pintado em companhia de outras duas beldades, ela e suas colegas ganhariam mais do que uma simples barriguinha. Hoje em dia, Gisele poderia ser pintada pelo colombiano Fernando Botero, mas ao ver o quadro, sairia correndo para um spa. A principal diferença entre Tiziano, Rubens e Botero é que os dois primeiros retratavam o padrão de beleza de suas épocas, enquanto Botero inverte o padrão de nossa época. Magreza e beleza e perfeição física, né? O que significa também que esta humanidade que não tem como gastar calorias com a sua vida cotidiana é obrigada a perder uma boa parte do tempo em academias, em esteiras, correndo no mesmo lugar, né? O que não deixa de ser um pouco patético, né? Primeiro vão de carro para todo lugar e depois vão na academia. Estamos mal, né? Se formos olhar direito e pensar com seriedade, estamos realmente vivendo num mundo que enlouqueceu. A dieta é a segunda coisa. Então a primeira é esta, de que realmente a vida sedentária leva a essa patética cultura dos clubes de ginástica. A segunda coisa é a cultura das dietas, né? Onde todo mundo está sempre fazendo alguma dieta. Desde que eu me lembro por gente, também já vi passar todos os modelos, né? São dietas que às vezes proíbem os carboidratos, outras proíbem as gorduras. Cada época implica com um tipo de alimento. Dietas de comer não sei quantas frutas por dia, depois dieta da lua, depois dieta das sopas. Todas as dietas eu já vi. Todos os ciclos de dietas todo mundo conhece. As pessoas perdem peso nos primeiros dias, quando conseguem manter a perseverança e a força de vontade. Em algum momento acaba essa garra, né? E as pessoas que passaram privação começam a comer enlouquecidamente, né? Aonde houver privação, vai surgir um desejo que busca a compensação daquilo. Então, toda vez que o indivíduo fizer uma dieta radical, rigorosa, e se privar muito, inexoravelmente ele vai ficar morrendo de vontade daquilo que ele se privou, né? E eu já desde aqueles tempos dos anos 80, e óbvio, experiência pessoal minha, né? Eu sempre me lembro de algumas frases que eu li em vários livros também sobre este tema, né? Uma dessas frases era relacionada com o fato de que não há necessidade, era uma americana até que fez um livro interessante sobre dieta, não há necessidade de comer todos os pedaços de pizza hoje, porque a pizzaria não vai fechar amanhã. Mentira! Para o gordo, todo domingo à noite é o último dia da vida deles para as pizzas. E come-se enlouquecidamente para depois morrer de arrependimento. E morrendo de arrependimento deprime, o metabolismo cai, a pessoa
engorda com mais facilidade. Por causa da depressão também isto provoca uma tristeza, um abatimento, uma perda de autoestima. Tudo isso leva a ter mais fome no dia seguinte. O gordo sempre acorda com muita força de vontade. Eu volto a dizer, eu conheço pessoalmente isto, porque engordei aos 7 anos de idade mais ou menos, época que é comum os meninos engordarem, porque é uma época em que eles se desgrudam da mãe, e portanto é um momento de ruptura afetiva, e em todos os momentos de ruptura afetiva mais dramático, surge um buraco no estômago, né, que não é difícil de confundir. É um buraco que vem do desamparo, mas não é difícil confundir com fome, porque o buraco no estômago, a primeira hipótese é que é fome, né? E aí a criança começa, o menino começa, principalmente o menino mais do que a menina nessa idade, começa a comer mais para tapar o buraco, acostuma a tapar o buraco do desamparo e do vazio com comida, isso aqui especialmente doces, não é? E depois fica meio como se viciado a resolver o seu desamparo desta maneira. E é uma das coisas que relaciona a comida com as questões amorosas. Do mesmo modo que existe relação entre as questões amorosas e as dependências químicas em geral. Dependências psicológicas relacionadas com substâncias que também provocam dependência química, como é o caso do cigarro. O cigarro, por exemplo, ele sempre me lembra também de um cidadão que uma vez me falou assim: o primeiro vício de todos nós é a chupeta. Por que a chupeta? Porque a criança acostuma a se aconchegar e se sentir mais protegida através do contato da boca com o seio da mãe. Então a boca é para a criança um ponto de aconchego desde sempre. Quando a mãe não tem mais como dar leite ou não tem mais como ficar o tempo todo por perto da criança, enfia a chupeta na boca da criança, e a criança pelo menos se deixa tapear e substituir a mãe pela chupeta. Então o primeiro vício é a chupeta que substitui a mãe, que talvez seja o nosso vício original, né? O nosso afeto. O primeiro vício original, que é substituído pela chupeta. Depois sai a chupeta, entra a bala. Sai a bala, entra o chiclete. Sai o chiclete, entra o cigarro. Sai o cigarro, entra o chiclete de volta. Todo mundo sabe que para parar de fumar é ótimo voltar a mascar chiclete, né? A boca, na verdade, nunca mais fica quieta. Depois da chupeta, a boca nunca mais fica quieta. Então existe uma inquietação oral que pode virar hábito de fumar, pode virar hábito de comer chocolate, chupar balas, e principalmente em momentos de mais desamparo emocional, as pessoas podem tratar de comer mais, como muitas vezes, quando adultos mesmo têm problemas na área afetiva, voltam a fumar. Por exemplo, gente que tinha parado de fumar, volta a fumar. Eu vejo isso com frequência. As pessoas se divorciam e imediatamente se casam de novo com o cigarro. Tinham se divorciado do cigarro e tinham se casado, estavam casados com um companheiro ou companheira. Quando divorciam, voltam para o velho amigo, que é o cigarro. Não, o velho amigo é o cigarro, o velho amigo também é o chocolate, né? É tudo muito parecido. Existe uma relação de aconchego através do alimento, isso numa primeira fase, depois o processo se perpetua, porque uma coisa é a razão que leva uma criança a engordar e uma coisa é o que determina a perpetuação. Outra razão que leva também as pessoas a engordarem, principalmente certas moças e na puberdade e adolescência, são questões relacionadas com a sexualidade. Evidente que existem as causas orgânicas de obesidade, mas elas são tão poucas e tão raras. Problemas de tireoide, problemas hormonais complexos, é tudo muito mais raro do que se fala. Quer dizer, basicamente a doença é uma doença social e psicológica, não é? E às vezes na puberdade, meninas magras durante a infância engordam. Justo numa hora em que muitas meninas, crianças gordinhas emagrecem. E elas engordam quando elas não sabem muito bem o que fazer com a sua sexualidade, né? Porque a puberdade e a adolescência das meninas é um susto. Elas vêm lá, menina sempre foi vista, pelo menos até pouco tempo atrás, como cidadã de segunda classe. Ninguém dava muita bola para elas. De repente,
começam a crescer os seios, a arredondar os quadris, todo mundo começa a olhar para elas viram celebridades. Algumas se assustam com esta novidade de serem assim atraentes, se excitam com o fato de despertarem o desejo, mas se atrapalham com essa própria excitação e começam a comer também, compulsivamente. Começam a comer quase que para se deformar, para perderem este poder e esse potencial erótico, não é? Eu tenho para mim que a obesidade em muitas mulheres, que às vezes são muito bonitas mesmo, não é? Tem a ver com essa automutilação imposta por si mesma, por não saber muito bem o que fazer com a sua sexualidade e a sua sensualidade. São coisas que determinam o início do processo, mas não a perpetuação. A perpetuação vem de uma cultura que estimula o sedentarismo, a perpetuação vem de hábitos sociais, todos eles girando em torno de mesas. Todo mundo gosta de uma batatinha frita, de um tiragosto, uma bebida, não é? Um aperitivo, essas coisas sempre se comemora com comida. Vem evidentemente de uma fartura alimentar nunca suspeitada, numa época em que a gente precisaria comer menos, e portanto a obesidade só não cresce mais porque ainda existem alguns disciplinadíssimos que se seguram, porque senão, teoricamente, todo mundo poderia estar hoje comprometido com um sobrepeso. Não é todo mundo, mas é 2/3 da população americana, o que não é muito diferente do Brasil, hein? No Brasil, a obesidade já é um problema maior do que a desnutrição. Imagina, num país pobre que nem o nosso, não é? A obesidade já é problema maior que a desnutrição. É o maior problema de saúde pública no mundo hoje. Né? E é basicamente esta coisa do excesso, a cultura do excesso mesmo, quer dizer, todo mundo buscando, e olha, o excesso não é no sentido de excesso de comer, é um excesso de rigor contra a comida, porque eu volto a insistir, talvez a maior causa da obesidade sejam as dietas para emagrecer. O maior problema são as dietas, né? Que leva todo mundo a ficar obcecado pelo assunto, né? Todo mundo pensa em peso, todo mundo não, só os gordos se pesam todos os dias. Os gordos se pesam permanentemente. Tem muito magro que tem cabeça de gordo, quer dizer, já foi gordo e nunca deixou de pensar como gordo, ou seja, come uma azeitona a mais e acha que já está deste tamanho, né? Se pesam várias vezes por dia, tomam laxantes, se medicam com diuréticos, usam anorexígenos, todos os tipos de medicamentos, fórmulas e o diabo. Todo mundo sabe que isto só serve para aumentar a obstinação e a obsessão em torno da questão do peso. E toda esta obsessão relacionada com o peso e com a obesidade parece que agrava cada vez mais o problema. Pessoas normais de antigamente não pensavam no assunto. E parece que no organismo, tudo que a gente não pensa funciona melhor. Toda pessoa que faz regime é gorda. Não, toda não, só 98%. 2% das pessoas conseguem perder peso de modo definitivo e manter o peso por mais de 2 anos depois da dieta, né? E muitos desses se tornam obcecados também pelo emagrecimento, porque isso também aconteceu nos últimos tempos e são doenças que quando eu estudei e me formei praticamente não existiam. Uma delas, a mais grave, se chama anorexia nervosa. Anorexia nervosa é assim, menina, em geral menina, adolescente, jovem, ou adulto jovem, começa a ficar preocupado com a beleza, com a magreza, com a aparência física, começa a ficar obcecada mesmo a ponto de formar uma coisa assim, uma compulsão do tipo obsessivo compulsivo mesmo. Não vou comer, não come mais. E leva a sério esse negócio de não comer. E o que acaba acontecendo é que elas vão definhando e não comem. Todo mundo fala, tem que comer, não come, porque agora decidiu que não come, não come. Morre, mas não come. Aliás, muitas morreram.
E para não morrer, tem que internar, tem que hospitalizar, tem que fazer alimentação por via venosa e depois tem que tentar tratar psiquicamente, né? É uma doença psiquiátrica complicada de tratar, porque é como se fosse os transtornos obsessivos, que são problemas psicológicos dificílimos. Outro grupo não é assim, é mais safadinho um pouco, quer ficar magrinha, mas é louca para comer muito. Então entra no segundo grupo, que também praticamente não existia, que é o da bulimia, turma do vômito, né? A turma que come, magérrimos assim, come, você fala, mas como essa pessoa é assim magra, não é? Comendo desse jeito. Aí de repente, 10, 15 minutos depois que acabou o jantar, eles pedem licença, se levantam, vão até o toalete e descomem. Tem muito mais do que se pensa. E principalmente em certas partes do mundo, onde justamente, e em certas classes sociais, onde a preocupação com a beleza é enorme e onde também o fascínio pelas comidas é enorme. Porque é curioso, porque junto com todo esse fascínio também pela magreza, nunca chefes de cozinha foram pessoas tão badaladas como agora, né? Chefe de cozinha agora é celebridade, né? Antes era cozinheiro, agora é chefe e é celebridade. Então as pessoas têm que comer chiquérrimo, têm que ficar magérrimo, tem que ficar sentado o dia inteiro nos seus carrões que só aperta botão, e depois tem que correr na academia, malhar, fazer musculação, e é uma vida muito cansativa. Tá difícil. No próximo bloco, Flávio Gicovati fala sobre autoestima e analisa a indústria do regime. Depois do intervalo. Quem será que precisa mais de dieta, as pessoas ou a nossa sociedade? Não estaremos vivendo numa sociedade obesa que nos impele a desejos impossíveis e a frustrações permanentes? Com a palavra, o psicoterapeuta Flávio Gicovati. A pessoa, quando engorda, evidentemente tende à depressão, porque entra num ciclo vicioso negativo, e esse ciclo vicioso negativo é um problema que mexe com a autoestima, porque o indivíduo come, depois se sente remorso porque comeu, e ele se sente mal com isso, o juízo que ele faz dele mesmo é negativo, porque não adianta também a gente deixar de reconhecer que o indivíduo se vê como indisciplinado, como uma pessoa fraca, que não foi capaz de fazer o dever de casa direito quando come demais, não é? E quando hoje a medicina tenta falar que a obesidade é doença, está querendo um pouco, vamos dizer, amenizar a culpa do gordo, mas por ter comido demais. E eu até acho legal amenizar a culpa, mas tinha que então, sabe, em quem que nós vamos botar a culpa? Porque a culpa tem que existir, o culpado tem que existir. E também não adianta querer botar a culpa na química orgânica, nem nos hormônios, nem nos enzimas, e nem na glicemia, nem na insulina, porque isso não é justo. A culpa, se existe, é do social. Quer dizer, a sociedade adoeceu e o obeso é vítima de uma doença social, não é? Ou seja, de um estilo de vida que não permite que ele escape desta armadilha do excesso de alimentação, não é? Visto por esse ângulo, eu acho correto tirar a responsabilidade de cima da própria pessoa, mas para responsabilizar a sociedade, o que significa responsabilizar todo o sistema financeiro, porque em torno disto rola uma grana preta, não é?
a indústria alimentícia, fast food, supermercados, a indústria da medicina, os remédios todos para emagrecer, spa, o diabo, quer dizer, uma montanha de dinheiro, pesquisas, busca de remédios que eliminem comida para o indivíduo poder comer enlouquecidamente e eliminar as gorduras e outras coisas do gênero para que resolva o problema sem precisar parar de comer como antigamente, né? O homem modifica o habitat e não quer pagar o preço dessa modificação, que é ter que se adequar ao novo habitat. Então ele quer comer como antes, ficar magérrimo porque isso é a moda atual, e então fica tentando encontrar remédios que a gente come e que o remédio impede a absorção do alimento, que é uma versão química da bulimia, vamos dizer, né? É um outro modelo químico para a bulimia, quer dizer, arrumar um jeito da pessoa comer e o organismo passar batido, não se ressentir desta comilança toda, não é? Não me parece também a mais sábia das pesquisas, e a indústria toda hoje corre atrás enlouquecidamente desse que seria vamos dizer assim, um chemical melhorado, não é? Que permitiria praticamente não absorção dos alimentos, para que as pessoas pudessem gastar dinheiro comendo, como fazem hoje, e depois gastar dinheiro comprando remédio para não engordar, como fazem hoje também. O negócio é gastar dinheiro, não é? Sempre. Para comer e depois gastar dinheiro para emagrecer também, né? De todo modo, eu volto a dizer, a pessoa quando come, ela se sente deprimida, ela se sente fraca, e isso faz mal para a sua autoestima, quer dizer, para o juízo que ela tem dela mesma. Quanto mais prejudicada na sua autoestima, mais deprimida e mais dependente do juízo externo, que é uma coisa que também cada vez fica mais claro para mim. Quanto mais fraca a minha convicção a meu respeito, maior a minha dependência da opinião das outras pessoas. Então, mais frágil eu fico perante o próprio social. Então, eu me deprimo, eu me acho um fraco, eu acho, portanto, que o legal é ser magro mesmo, que bacana é tudo que falam, eu é que sou um fraco, e isso me faz mais deprimido. A depressão modifica para menos o metabolismo, a pessoa engorda com mais facilidade. Além disso, a depressão entristece, a tristeza pede um chocolatinho para ser amenizada. E assim, as pessoas perpetuam o processo, né? Fazendo dietas, se privando e aumentando o desejo, se deprimindo, não é? Tomando remédios que tiram o apetite, que é uma falsa diminuição da vontade, né? Sempre a dieta tem uma ideia de provisório, né? Por 3, 4, 5 meses eu me privo, mas depois eu vou poder voltar a comer como antes. É mentira, né? Então, se quisermos falar em alguma coisa razoável em termos de tratamento definitivo desta questão da obesidade, que hoje é talvez o maior problema de saúde pública no mundo, né? Nós temos que pensar o seguinte: primeiro, que uma sociedade que produziu a vida sedentária do jeito que esta nossa sociedade produziu tem que ser pensada com certas reservas, ou seja, nós temos que conseguir aumentar a nossa autoestima para podermos nos defender um pouco melhor disto que é o meio social e as suas regras e normas. A sociedade que exige esta magreza absoluta, ela nos comprime e nos deixa enfraquecidos, porque a maior parte de nós não vai conseguir esse resultado. Nós precisamos nos livrar desta pressão externa através de uma força interior que vem da autoestima. Nós precisamos de entender que o mundo moderno nos conduziu a uma tendência sedentária, mas que nós podemos combater isso até com pequenas coisas, pequenos gestos. Eu poderia perfeitamente estar falando para vocês sentado nesta cadeira. Isso seria uma coisa que a gente pode fazer com facilidade, sem nenhum grande problema, e que na prática não é desprezível como estilo de vida, até porque, na minha cabeça, hoje, o tratamento da obesidade tem que ser pensado exatamente na mesma linha, isso também é uma coisa bem clara para mim, que se pensa nas todas as questões de medicina preventiva, ou seja, todas as normas válidas para o que se chama de prevenção das doenças da meia-idade para diante, não é?
a prevenção de todas as doenças cardiocirculatórias, das doenças do tipo degenerativa, tipo diabetes, etc., elas são estimuladas pela cultura hoje, como pela cultura da medicina, são estimuladas menos do que deviam, mas de todo modo elas são estimuladas e elas correspondem exatamente às mesmas normas que definem a alimentação adequada, não é? A alimentação, mudar os hábitos alimentares, em outras palavras, é um requisito absolutamente necessário para a adequação do homem à nova realidade, ao planeta novo. No próximo bloco, Flávio Gicovati conversa com a plateia. Até já. Televisão é cultura. Segundo o psicoterapeuta Flávio Gicovati, o estilo de vida sedentário, o padrão de beleza e a indústria da dieta da sociedade contemporânea são os principais responsáveis pelo problema da obesidade no mundo. Em outras palavras, as calorias mais difíceis de queimar são as calorias sociais. A solução para o psicoterapeuta é aumentar nossa autoestima, combater o sedentarismo e mudar o quanto antes os nossos hábitos alimentares. Agora, Gicovati encerra o programa de hoje conversando com a plateia. Falaram para mim uma vez que todo gordo é engraçado. Haja visto comediantes, né? Jô Soares, Cláudio Gimenez. O gordo, em geral, ele é engraçado porque ele não tem escolha, viu? Ele é objeto de deboche e gozação. Quando criança, tem sempre apelidos horríveis, né? Essa parte eu não gosto, eu pulei esse pedaço para não me lembrar de coisas chatas da minha própria infância e certamente das outras pessoas que possam ter experiências parecidas. Então, o indivíduo, ou você vai ter que brigar com todo mundo, que não era muito meu feitio, ou tem que rir da piadinha dos outros, entendeu? E aí tentar virar um humorista também para sobreviver. Mas é um indivíduo sempre frustrado. Esse negócio de que o gordo é alegre e feliz é tudo conversa. Não existe o gordo feliz. O gordo é sempre infeliz com a sua gordura. Também, às vezes, ele pensa que quando emagrecer ele vai ser feliz. Também é outro engano. Quando o indivíduo emagrece, ele continua com todos os outros problemas, porque senão os magros todos seriam felizes, né? E também não é verdade. Nós comemos muitas vezes para tentar nos proteger. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito disso. Essa coisa que quando eu falei do buraco no estômago, não é? Que a pessoa sente quando está muito desamparada, se sentindo meio sozinha, etc. Certamente pede um alimento, não é? Esse buraco aparece como se fosse fome e pede alimento. O indivíduo estaria, ao se alimentar, se protegendo contra essa desagradável sensação de desamparo, não é? Na minha cabeça, eu penso que a melhor posição, é claro que é muito fácil falar aqui, muito difícil fazer as coisas, mas em psicologia é tudo fácil de falar e difícil de fazer, não é? Em psicologia, todas as ideias são ideias primeiras para o indivíduo começar a refletir sobre elas para um dia conseguir fazer. Tem uma discrepância entre o momento que você compreende as coisas e o momento que você consegue executar. Ainda mais assuntos que dizem respeito a certo tipo de obsessão, não é? Ou pensamentos obsessivos, como é o caso do que acontece na obesidade, entre outros assuntos, não é? Então, hoje, por exemplo, se eu sinto esse buraco, porque o buraco eu continuo sentindo, só que eu não confundo mais ele com fome.
O buraco para mim é desamparo mesmo, não é fome. E quando eu sinto o buraco, eu converso com o buraco, eu até simpatizo com ele. Eu falo, bom dia, buraco. O que será que é que está lhe trazendo de volta? O que eu estou me sentindo ameaçado, inseguro? Por que ele veio de novo? Entendeu? E eu não vou... Se ele me parece até um aliado que pode me ajudar a entender o que está acontecendo comigo, eu não vou comer para tampar o buraco, porque aí eu não vou entender nada do buraco, eu me perco de mim mesmo. Então eu me entender comigo mesmo e aprimorar cada vez mais esse entendimento de mim mesmo é o objetivo de toda a psicologia, de todo avanço emocional, e eu insisto em dizer, mais do que tudo passa por aumento da autoestima, né? No caso da inteligência emocional, ou seja, o domínio que o indivíduo possa ter de si mesmo, isso aumenta muito a autoestima. Toda vez que cresce a autoestima, diminui a dependência do indivíduo em relação ao meio externo, ou seja, quanto maior a autoestima, menor a vaidade, em português claro, porque a preocupação com a imagem e com o que os outros acham tem a ver com a vaidade. Vaidade é o gosto e o prazer que a gente tem em ser admirado ou valorizado pelas outras pessoas. A autoestima não tem nada a ver com vaidade. Quer dizer, em outras palavras, cirurgia plástica não aumenta a autoestima. Aumenta, eventualmente, o sucesso perante os outros, né? Isso uma vez me perguntaram e eu disse que a cirurgia plástica aumenta a autoestima do cirurgião. Porque o cirurgião fez um serviço de qualidade, né? Ele falou, ó, que coisa bonita que eu fiz, né? Agora, a autoestima crescendo na medida em que o indivíduo se conhece melhor e se controla melhor, ele vai perdendo essa dependência do meio externo e ele vai se tornando mais capaz de formar uma história de vida pessoal e viver de acordo com as suas convicções ao invés de ficar tão dependente da norma pública e externa. Então ele, por exemplo, não vai ter que ficar com a magreza, né, no caso das mulheres, não vai ter que ficar com a magreza das modelos top model do mundo inteiro, que são criaturas anoréxicas. Né? Quer dizer, não sei quanto elas comem, todas dizem que comem muito, mas é tudo mentira, né? Eu sempre converso. Então, na realidade, você fica como você pode ser, quer dizer, eu tenho que ser a melhor, o meu corpo tem que ser o melhor que dá para ser, sem eu ter que me expor a nenhum tipo de vamos dizer assim, de obscenidade, no sentido de eu ter que me sacrificar a um ponto tal que eu não dei continuidade. Porque se eu fizer uma vida muito sacrificada, mais dia menos dia, eu vou reverter isso e vou transformar toda essa frustração em comilança depois, não é? Então, este domínio sobre si mesmo, que faz aumentar a autoestima e diminuir a vaidade, e faz a gente menos dependente do meio externo, numa época como a atual, em que o mundo enlouqueceu, é fundamental. O Café Filosófico fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência.